começar eu falando um pouco sobre esses fluidos, depois passo a bola aí para o Rafael, para ele dar a contribuição dele, que eu tenho certeza que vai ser muito valiosa, tá? Inicialmente, gente, eu queria dizer que, apesar de talvez foram 4 lives até agora, essa é a quinta, apesar de talvez essa ser a mais, muito entre aspas, aí, básica de assuntos que eu lidei, né? Falei de footprints, de fingerprints, que são coisas mais atuais, falei de evolução temporal de depósitos minerais, e no fim, quando a gente fala fluidos, que é uma coisa que a gente aprende em geologia econômica, foi talvez a aula que me deu mais trabalho para montar, porque eu realmente não sabia como fazer isso num espaço curto de tempo, nesses 20 slides que a gente tem feito, né? E acho que eu vou tentar jogar um pouco de alguns parâmetros e o Rafael completa para a gente. Então, olha só. Deixa eu só passar aqui, eu sempre tenho um problema com isso. Olha só, acho que inicialmente, por que é interessante a gente compreender sistemas hidrotermais, né? Quando a gente olha num quadro amplo, aqui de depósitos minerais que a gente conhece, ou que são sistemas minerais mais conhecidos que a gente vem trabalhando ao longo das últimas décadas, boa parte deles são sistemas hidrotermais, né? Então, a gente tem depósitos importantes, depósitos magmáticos, a gente tem depósitos sedimentares importantes, a gente tem depósitos supergênicos importantes, mas muitos deles, e muito da fonte de cobre, chumbo, zinco e ouro, ou seja, os metais base, eu posso aí estender para molibdênio, para estanho, para tungstênio, muitos deles são associados a sistemas hidrotermais, né? Então, a gente compreender sistemas hidrotermais vai muito naquela visão que eu dei para vocês nas primeiras aulas de sistemas minerais também, né? Acho que entender os sistemas hidrotermais ajuda a nossa compreensão de saber como os fluidos vão passar, vão evoluir, vão transportar, vão lixiviar metais e, por fim, vão precipitar. Então, eu vou tentar levar vocês por essa viagem aí ao longo da live de hoje, junto com o Rafael, né? Primeiro, o que são fluidos hidrotermais? Basicamente, uma água por si só não é um fluido hidrotermal, acho que isso é muito claro para a maioria de vocês, mas são soluções quentes que variam aí de 100, e aqui eu coloquei 500 graus Celsius, mas para mim essas temperaturas ultrapassam isso em alguns sistemas, e a gente tem visto isso muito em sistemas magmáticos hidrotermais. São soluções que podem ser desde soluções menos salinas até as soluções mais salinas, e a questão de salinidade para a gente vai ser super importante quando a gente for tratar de transporte de metais, por exemplo, né? Essas soluções salinas, elas têm especialmente o conteúdo desses sais, principalmente NaCl e CaCl2, mas a gente pode ter uma outra quantidade aí de sais que podem estar diluídos nesses fluidos. O pH ácido a levemente alcalino, em geral, os fluidos apresentam isso para a gente, não é uma regra, mas em geral é o que a gente vê, e uma quantidade de voláteis que pode variar aí de acordo com o sistema que a gente está lidando. Eu gosto muito desse diagrama, que resume, um diagrama ternário, que resume basicamente o que a gente vê de fluidos hidrotermais na crosta, né? Ou seja, fluidos que têm água, com certeza. Essa água, ela pode estar num estado supercrítico, por exemplo, onde eu não distingo fases líquida e vapor, né? Acho que o Rafa vai falar um pouco disso na parte dele também. Vai ter um pouquinho de sal diluído, um pouquinho ou muito sal, a depender do sistema que a gente está tratando, e vai ter também voláteis, aqui expresso na forma de CO2. Tudo isso é muito importante para a gente entender transporte e precipitação de metais, né? Então, de acordo com esses diagramas ternários, eu consigo ver aqui algumas fontes de fluidos já muito características que a gente conhece pela característica do fluido, né? Então, um sistema, por exemplo, meteórico é um sistema onde eu tenho pouco sal dissolvido e poucos voláteis. Quando eu vou para um sistema magmático, veja como o meu campo aqui aumenta na possibilidade que a gente pode ter de salinidade e de dissolução de voláteis nesses fluidos, né? Então, isso aqui é muito variável. Onde que eu vejo fluidos na crosta, basicamente? Como que a gente vê isso no nosso dia a dia na geologia? Bom, eu consigo ver fluidos em minerais hidratados, então é isso que eu vou falar um pouco na semana que vem, por exemplo, sobre alteração hidrotermal. Eu vou falar isso no final da aula,
já fazendo uma propaganda para a semana que vem, mas minerais hidratados é geralmente o que a gente consegue ver em processos de alteração hidrotermal, minerais que contêm, que agregam muita água na sua estrutura cristalina, né? Eu posso ver isso na forma de veios que muitas vezes são oriundos da passagem de fluidos hidrotermais, abertura e preenchimento de espaço por fluidos. Eu posso ver isso de uma forma mais, entre aspas, acadêmica aí, né, o que a gente vem fazendo muito para estudar os fluidos de forma mais direta. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui rapidinho. Pronto. Então, a gente vem lidando com inclusões fluidas, né, para ver a quantidade de sais, como que são esses fluidos, e eu posso ver isso de forma muito mais didática acontecendo atualmente ali no assoalho oceânico. Olha esse bebê bonito aqui nascendo, né? Então, ou seja, aqui eu tenho um sistema hidrotermal de fundo oceânico que está aí ativo. Então, a gente consegue ver isso atualmente, né? Água do mar, que eu vou falar daqui a pouco, sendo transformada num fluido hidrotermal. Isso são os black smokers, a gente tem white smokers também, a diferença é no conteúdo de metais e na tipologia de metais que eles vão transportar, mas basicamente eu consigo verificar fluidos que estão aí na crosta de diversas formas, né? E uma forma muito interessante que a gente vê, que a gente tem mais trabalhado, são sistemas ativos, como black smokers, ou inclusões fluidas, que de certa forma, o que eu disse em uma das nossas lives, um footprint, né? Ou seja, uma pegada que o sistema mineral, hidrotermal, deixou e a gente consegue avaliar a característica desses fluidos que estão aí. Bom, o que eu peço para vocês tomarem cuidado é para não colocar, de certa forma, um link genético entre origem de fluidos e categorias de depósitos minerais e grupos de depósitos minerais, né? Eu acho que mais importante que isso, e eu tenho falado disso com vocês toda semana, que é importante sempre a gente entender os processos que atuam em cada ambiente geológico que a gente vai lidar, para entender que tipos de fluidos a gente pode gerar nesses ambientes geológicos, né? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente vê isso em diversas províncias, a fonte de fluidos é uma, a fonte de metais é outra, e a fonte de ligantes é outra. Eu vou falar isso um pouquinho daqui a pouco, né, especialmente em alguns exemplos mais clássicos, mas que eu posso ter um fluido que seja da origem da evolução de uma bacia, que vai lixiviar uma rocha máfica, metais e enxofre, por exemplo. Então, eu estou tendo uma fonte de fluidos diferente da minha fonte de metais e ligantes, tá? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Na maioria das vezes, o que a gente tem em depósitos minerais é a participação de mais de um fluido. Claro que se a gente pensa em sistemas tipo pórfiro, tipo epitermal, a gente sempre vai na nossa cabeça, e de forma correta, já pensar diretamente num sistema magmático hidrotermal, onde eu tenho a colocação de plutons em subsuperfície e a solução de fluidos magmáticos hidrotermais, né? Mas isso a gente tem que sempre tomar um leve cuidado ao lidar com esses tipos de associações diretas. Como que os fluidos nascem, né? Como quando a gente olha lá para o local de nascimento desses fluidos, o que basicamente eu preciso fazer? Bom, vamos pensar na água do mar, vamos pensar nos black smokers que a gente acabou de ver ali ativos acontecendo, né? Se eu pego só a água do mar, ela não é por si só um fluido hidrotermal. Por quê? Porque a temperatura dela ainda é baixa, ela muitas vezes não tem uma quantidade de metais dissolvidos, né, nela, porque a temperatura é baixa, esses metais não vão conseguir ficar aí. Então, essa água do mar, para ela virar um fluido hidrotermal, o que ela tem que fazer? Ir a fundo aqui na crosta, interagir com rochas vulcânicas, interagir com rochas subvulcânicas que vão sendo colocadas ali, que vão cedendo calor, essa água vai evoluindo, vai adquirindo metais, vai aumentando sua temperatura, vai baixando seu pH, e no fim, quando eu comparo aqui toda a composição de uma água do mar com o fluido que eu estou vendo sair ali no Black Smoker, eles são diferentes. E principalmente quando eu olho a questão de metais, enquanto a água do mar não vai conseguir carregar, ter metais dissolvidos, já esse fluido hidrotermal oriundo da água do mar, ele vai possibilitar eu conseguir solubilizar esses metais, correto? Isso é basicamente, eu não dei um nome a isso, mas a gente está vendo um sistema VHMS aqui, né? Um sistema de assoalho oceânico que está
muito vinculado ao vulcanismo e a essa evolução da água do mar juntamente com o vulcanismo, né? Esses sistemas, para serem formados, eles exigem muito fluido passando ali, sendo reciclado, tendo um tempo de residência crustal interessante, e energia, né? Então, eu tenho um sistema hidrotermal muito grande para nascer esses fluidos hidrotermais, correto? Beleza. Esse fluido nascendo, o que a gente precisa fazer agora, pensando que a gente está querendo formar um depósito mineral? Lembre-se que a gente está aqui caminhando para formar um depósito mineral, né? O fluido nasceu, eu preciso fazer com que ele faça o quê? Se movimente, né? Pessoal, tem alguém com a câmera com o microfone ligado? Desligue, por favor. Isso é super importante, né? Porque se eu não tiver movimentação de fluidos na crosta, eu não vou conseguir fazer uma interação grande fluido-rocha e, consequentemente, eu não vou conseguir formar depósitos minerais. Bom, eu posso aqui falar de outros, mas eu coloquei dois que são os nossos grandes motores de fluidos. Primeiro, tectônica. Acho que tectônica é um dos grandes movimentadores de fluidos, né? Então, quando a gente vê em depósito do tipo MVT, por exemplo, a gente vê que a expulsão desses fluidos bacinais que ocorrem nessas bacias, eles vão ser dados especialmente nos estágios de colisão, onde eu estou fechando, comprimindo, o que vai acontecer com esses fluidos? Serem expulsos por movimentação tectônica, tá? Outro grande motor de fluidos, claro, que é o calor, né? A gente vê isso desde células convectivas mantélicas, né? Até aqui a sistemas hidrotermais. Então, se eu coloco intrusões aí, eu estou movimentando fluidos, tá? Isso é o que acontece também, porque quando a gente olha esses depósitos do tipo VHMS, a gente também fala não só de rochas vulcânicas, mas de rochas subvulcânicas, porque a gente precisa da intrusão, da concentração de corpos mais rasos que gerem calor para esse sistema fazer o quê? Se movimentar, tá? Isso é super importante. Mais importante que isso, e agora eu quero passar minha primeira mensagem aqui, a gente ligando um pouco a sistemas minerais que a gente já viu nas outras lives. Mineralização ou eventos mineralizantes são eventos transientes, né? São eventos curtos, pequenos. Então, eu preciso de gatilhos para mineralização. Isso é o que a gente vê em sistemas minerais de geodinâmica. Eu preciso, por exemplo, da mudança dos tensores durante a deformação, né? Então, nesse momento, eu tenho aqui chamando bem entre aspas de quase que um aquífero, um acúmulo, uma fonte de fluidos que está parada aí. Quando eu mudo o tensor, o meu sigma 1, por exemplo, eu expulso esses fluidos, né? Isso é muito estudado pelo pessoal do Canadá, pelo Simpson, que a gente chama, por exemplo, de seismic pumping, né? Onde eu tenho a tensão cisalhante e a própria pressão de fluidos. Quando eu diminuo a tensão cisalante, eu aumento a pressão de fluidos, esses fluidos vão ser expulsos, né? Então, isso é um momento transiente, são pequenos momentos que a gente forma depósitos minerais, né? Não é um momento muito grande para isso. Isso é o que a gente vê nos sistemas minerais. Bom, o que mais que a gente pode falar de fluidos? Esses fluidos, além de se movimentarem, eles vão ter sempre uma característica, e eu não vou conseguir falar aqui para vocês sobre tudo isso, né? Eu acho que tem livros bons, eu não lembro de nenhum artigo específico, mas a gente tem livros bons, como do Robe, do Piranha, lá na Austrália, onde a gente fala um pouco sobre salinidade, temperatura, fugacidade de enxofre, potencial redox, fugacidade de oxigênio, pH. Mas o que eu quero que vocês tenham na cabeça aí um pouco? Que todos esses parâmetros físico-químicos aqui, eles basicamente vão falar para mim um pouco sobre solubilidade de metais nesses fluidos, né? Ou seja, se eu aumento a solubilidade, esses metais vão estar em solução, vão ser transportados. Se eu diminuo solubilidade, esses metais vão ser precipitados, né? Então, como que eu transporto metais? E aí está minha grande dificuldade nessa live de montar, essa live, na verdade, porque isso aqui daria, acho que o Rafael sabe disso, daria uma aula só falando disso aqui, né? Sobre parâmetros físico-químicos de fluidos, para eu transportar e depois para precipitar metais, né? A gente tem vários gráficos, nessas horas os gráficos, apesar de algumas vezes complexos, eles nos ajudam muito. O que eu posso resumir aqui para vocês? Que boa parte dos metais base e ouro, eles são transportados por complexos cloretados e sulfetados
a depender da temperatura, tá? Por exemplo, o ouro, em temperaturas mais altas, ele tende a ser transportado por complexos cloretados, em mais baixas por complexos bisulfetados, ok? No geral, metais bases, eles precisam de cloro. Por isso que eu tenho fluidos muito salinos, boa parte desses depósitos de metais bases que a gente vê, a salinidade do fluido tem que ser alta, senão eu não consigo transportar esses metais, correto? E a temperatura, em temperatura alta, quase todos desses metais que a gente está falando vão ser solúveis, né, ou muito solúveis, e vão conseguir ser transportados. Claro que a gente tem alguns casos mais difíceis aqui, a gente consegue achar alguns artigos sobre isso, como, por exemplo, elementos terras raras. Esse é um problema que a gente enfrenta nos IOCG, né, elementos terras raras, em geral, não são transportados por complexos cloretados, muito mais por complexos fluoretados, por exemplo, e é o caso de Carajás, onde a gente vê muita fluorita em alguns dos depósitos, mostrando que esse fluido também tem um conteúdo de flúor interessante, tá? Então, desses gráficos aqui, pessoal, eu peço para vocês lerem bastante depois sobre isso, que vocês conseguem tirar várias informações, inclusive de correlacionar até com depósitos minerais, que é o que acontece aqui no caso do ouro, né? Olha o ouro aqui, onde eu consigo ver a variação de temperatura e por que, por exemplo, às vezes, em alguns depósitos, ele é transportado por complexos cloretados e sulfetados. Novamente, entro numa parte que é também muito complexa, de como precipitar metais. Vamos pegar o caso do cobre aqui, onde eu consigo ver uma coisa interessante. Não se assustem com esses gráficos, né? Eu só consigo ver aqui a concentração do cobre em fluido, e essa concentração vai diminuindo nesse gráfico aqui, com a diminuição da temperatura e com a diminuição da pressão também. Por outro lado, se eu avalio aqui, eu estou vendo que eu estou neutralizando o pH e diminuindo salinidade, né? A salinidade aqui expressa pela quantidade de cloro que eu tenho no fluido. Então, se eu diminuo esses parâmetros, se eu modifico esses parâmetros, eu tenho uma queda na solubilidade do cobre. E eu queria falar aqui um pouquinho do seguinte, o desequilíbrio físico-químico é o que permite a gente precipitar metais. Isso que fique muito claro, e o Rafael vai mostrar isso em sistemas magmáticos hidrotermais. Outra mensagem importante, um trabalho recente, até que foi publicado na Nature Communications, que esses fluidos, no fim, eles não são restritos à escala do depósito, né? Isso é um trabalho interessante, onde mostra que eu juntei aqui dois dos principais motores que eu coloquei para vocês, que é o gradiente térmico e microterremotos, nesse caso, que mostram que esses fluidos vão circulando por essas duas coisas. Além disso, esses fluidos têm uma intensa interação com rochas máficas e ultramáficas, da base da crosta oceânica, e podem atingir, inclusive, profundidades mantélicas, no caso que a gente está falando aqui de crosta oceânica, tá? Então, esses fluidos não são restritos à escala de depósito, e, na verdade, eles circulam numa escala regional. Por fim, antes de começar a dar espaço aí para o Rafael, eu adoro, embora saiba pouco disso, mas eu adoro depósitos de cobre stratiforme, tipo Cooper Schiefer, tipo Zambian Copper Belt, porque eu acho que eles são o resumo de tudo que eu falei aqui mais ou menos na aula, né? Por quê? Porque eles são fluidos bacinais que circulam em larga escala, né? Que eles adquirem um caráter oxidado ao reagir com red beds, tá? Ou seja, o oxido fluidos permite que a solubilidade de alguns metais aumente. Eu tenho fonte de metais, principalmente em rochas do embasamento e em rochas vulcânicas. Eu tenho estruturas que vão permitir que esses fluidos circulem. Esses fluidos vão circular, nesse caso, muito por causa de densidade, porque esses fluidos vão reagir com camadas evaporíticas, que vão deixar esses fluidos mais densos, mas, além disso, essas camadas vão nos dar um pouco de bastante ligantes, né? Tanto cloro quanto enxofre, por exemplo. Essas camadas também podem funcionar como trapas, e quando eu faço isso, eu faço com que esse sistema hidrotermal continue se movimentando aí, né? E quando esse fluido encontra camadas onde eu tenho uma quantidade de matéria orgânica, e nesse caso eu estou falando de rochas mais reduzidas, eu vou mudar o potencial redox desse fluido,
e possivelmente baixar a solubilidade de metais, tá? Não, o que eu falei aqui, eu acho que é o que o Hitzman está tentando ainda descobrir, né? Então, não sei se eu falei muita asneira aqui do que ele tenta estudar ainda, mas tentei resumir um pouco disso, o que mostra muito equilíbrio / desequilíbrio físico-químico, tá? Então, acho muito interessante isso. Antes de passar a bola para o Rafael, né, mostrando aquele nosso desenho de sistemas minerais, a gente pega e começa a ver que tudo que o Rafael vai tentar mostrar, e que eu também acho que tentei mostrar um pouquinho aqui, é basicamente um sistema mineral, só que aqui a gente está falando de um sistema hidrotermal, onde tem a origem do fluido, a lixiviação de rochas, a evolução desse fluido, como ele vai se modificando, o transporte, né, a canalização ao longo de estruturas, até o desequilíbrio e a precipitação, tá? Então, gente, minha primeira mensagem aí é que esses sistemas são complexos, bem complexos, tá? Eu vou passar a bola agora para o Rafael, que vai falar um pouco mais sobre sistemas magmáticos hidrotermais, e eu volto depois para finalizar a live, tá bom? Rafael, está com você aí a palavra. Então vamos lá, boa tarde a todo mundo, primeira vez aqui com vocês, muito agradecido pelo Gustavo aí, pelo convite, bastante honroso de estar presente aqui. Então eu aceitei, no final das contas, essa desafiadora, né, tarefa de tentar falar um pouquinho sobre fluidos magmáticos hidrotermais, porque isso é um mundo, isso é um universo, como toda a parte do hidrotermalismo, a temática hidrotermalismo. E eu vou ficar focado um pouco mais na parte do magmático hidrotermal. Se a gente, ou se vocês pelo menos tentarem se recordar um pouquinho no diagrama que o Gustavo acabou de mostrar para vocês, que é aquele diagrama que mostra fonte, transporte, alguns processos relacionados a toda essa dinâmica para finalmente culminar ali na precipitação do metal de interesse e, consequentemente, a formação da nossa concentração anômala, nossa requerida concentração anômala, que vai ser o depósito, e se tudo transcorrer bem, economicamente falando, a mina / jazida, né? Então, eu vou começar no comecinho, que é a fonte, e uma fonte principal é a fonte magmática. Então, se vocês lembrarem, se recordarem do que o professor Gustavo acabou de falar agora há pouco, fluido magmático, ele não tem uma conotação genética, diferente da escola geológica, da escola metalogenética de 10, 7 anos aí atrás, que sempre tentava linkar, relacionar os depósitos minerais, hidrotermais no caso, em especial, qualquer um que fosse, a uma fonte magmática. Na verdade, não. Então, existem várias fontes magmáticas, várias fontes férteis para gerar fluidos hidrotermais, tais como meteórico, bacinal, metamórfico, e a magmática é uma delas, tá bom? Dentro de todo esse panorama. Então, a gente vai falar um pouquinho como que a fonte magmática, como aí a cristalização de um corpo ígneo, em especial um corpo granítico, como que isso gera um sistema magmático hidrotermal e, consequentemente, eventuais aí mineralizações metalíferas, beleza? Então, é o seguinte, antes da gente começar, é importante a gente ter em mente o seguinte, partindo-se de um batólito, de um corpo ígneo de natureza granítica, e quando eu falo natureza granítica, eu falo no senso mais amplo possível de composição, de ambientes geológicos e tudo mais, o que eu quero dizer? Que no decorrer do processo de cristalização, sempre tende a ficar para o final da cristalização o quê? Elementos incompatíveis, diversos sais, vários voláteis, dentre eles dióxido de carbono, alguma coisa de metano, por exemplo, e água, certo? Se a gente pegar todos esses ingredientes, elementos incompatíveis, de grande raio iônico ou elevada valência, elevada carga de campo, sais, voláteis, os metais estão aí misturados nesse pacote todo, junto com água, o que a gente vai ter? A gente vai ter um fluido hidrotermal, o termal do hidro, porque por estar quente, por ser uma conotação quente, ainda mais derivada de um sistema aí magmático, certo? Acontece o quê? Que gradativamente esse fluido, certo, ele se acumula, normalmente nas porções de topo, nas porções de ápice, nas porções de cúpula, de batólitos, de plútons, de sistemas aí graníticos, certo? Porque ele apresenta uma densidade diferente, ele é mais leve, ele é menos denso do que ali
a massa silicática, o magma silicático que envolve ele. Passa um, Gustavo, por favor. Consequentemente, se forma um fluido magmático a partir dessa cristalização magmática. E a partir dessa cristalização magmática que gera esse fluido, agora de origem magmática, pode passar mais um, por favor, a gente vai ter, como eu comentei, aí, a concentração dele nas porções de topo, certo? Um fluido rico em voláteis, rico em metais, rico em sais. Sais é extremamente importante no sistema hidrotermal, porque quanto mais salino, maior a capacidade do fluido em transportar metais, tá bom? Independente do metal, mais um. E, consequentemente, conforme essa carga, esse fluido, se acumula nas porções de topo do sistema aí, magmático, do sistema granítico, ele aumenta a pressão, ocorre gradativo aumento de pressão e, consequentemente, junto a esse aumento gradativo de pressão, o que se tem? Pode passar mais um. Gradativa concentração de metais, transporte desses metais e precipitação. Mas junto com toda essa movimentação, essa dinâmica dos metais, ocorre o quê? O fraturamento das rochas, porque a pressão de fluido está excedendo, ela excede a pressão de confinamento, a pressão litostática das rochas, e como os fluidos agora conseguem sair, porque eles fraturaram, rebentaram ali as rochas que estavam segurando eles, ocorre todo um sistema de alteração hidrotermal dessas rochas também, extremamente importante, não só para precipitar o metal, mas hoje em dia, que nos serve de guias prospectivos, inclusive, para a gente encontrar eventuais mineralizações ali. Pode passar, Gustavo. Nesse sentido, quando a gente fala de sistemas magmáticos hidrotermais, ou seja, fluido de fonte magmática, a depender do nível crustal que esse magma ele se cristaliza, ele pode passar por processos distintos de formação do fluido, e esses processos distintos vão ser justamente processos importantes de concentração e segregação de minério dentro do fluido. Então, o primeiro requisito de retirar toda aquela carga metalífera que está diluída num corpo, num fundido magmático e concentrar isso numa fase fluida mais confinada, mais restrita. Então, é o seguinte, se esse magma ele se resfria, se posiciona em porções mais rasas, pode passar um, Gustavo, a gente vai ter o que a gente chama de first boiling, né? Que é o primeiro estágio de ebulição. E ebulição é extremamente importante, pessoal, porque é um processo que você vai ter a separação de fases, no caso, a separação de uma fase gasosa, rica em voláteis, de uma fase aquosa, rica em água. E esse processo de separação, de desmisturas de fases, é muito importante. E vocês, inclusive, conhecem muito bem esse tipo de processo, porque quase todos os dias vocês se deparam com ele, seja ao abrir uma latinha de cerveja, para aqueles que não bebem, abrir uma latinha de refrigerante, abrir uma garrafinha de água ali gaseificada, certo? No final das contas, esse processo de efervescência, de ebulição, ele ocorre justamente pelo processo de rápido desconfinamento, pelo processo de rápida despressurização do sistema, certo? Então, o fluido começa a passar por um estágio de rápida queda de pressão, e essa rápida queda de pressão força a desmistura das fases e, consequentemente, a segregação de vários metais. Mais um. Existe um segundo boile, não muito importante em metalogênese, pelo menos para metais assim mais corriqueiros, né? Que é um processo de ebulição que acontece muito mais profundo, geralmente relacionado a corpos pegmatíticos, geralmente relacionados a alguma coisa, mineralizações mais restritas de estanho, ou então mineralizações de pedras preciosas ou semipreciosas, né? Que geralmente é um processo de descompressão também, mas é um processo de descompressão forçado pela cristalização, não única e exclusivamente forçado pela movimentação para níveis crustais mais rasos da câmara magmática, e que ocorre, portanto, lá em profundidade, certo? E um terceiro aí processo, que é a immiscibilidade, também mais profundo, ou num nível crustal um pouquinho mais aí intermediário, onde você segrega duas fases fluidas, sendo que uma delas pode ser extremamente rica em dióxido de carbono e outra extremamente rica em sais. Em todo caso, a immiscibilidade é um processo de separação de fases immiscíveis em um processo heterogêneo.
e esse processo também leva à segregação e concentração de metais no decorrer da formação e liberação desses fluidos aí hidrotermais de fonte magmática, tá bom? Pode passar, Gustavo. Nesse contexto, o que a gente tem? O boile, ele é essencial nos sistemas magmáticos, em especial, o que vocês vão ver daqui a algum tempo, o que a gente chama de sistema pórfiro, sistema epitermal, que são os dois principais. Ele acontece em algum nível, em alguma intensidade em outros sistemas minerais, mas o clássico é o pórfiro e o epitermal, que eu vou comentar daqui a pouco. Em linhas gerais, o que a gente tem? Quando ocorre essa desmistura de fase, lembra lá, você abrindo a sua latinha de cerveja, o que acontece? O momento que você separa o gás da fase aquosa, normalmente os elementos calcófilos, e dentre eles o cobre e o ouro, tendem a ser concentrados e particionados para a fase de vapor. Em contrapartida, elementos siderófilos, litófilos, ali como, por exemplo, prata, chumbo, zinco, molibdênio, estanho, tungstênio, eles tendem a se concentrar e ficar restrito na fase aquosa. Então, esse processo é importante para separar e concentrar os metais aí durante o processo. E como esse processo aí de boile, de geração de fluidos, é algo que vai gradativamente ocorrendo ao longo do processo de cristalização, a gente consegue perceber que, conforme o sistema magmático perde temperatura, ele também consegue gerar, nesse diagrama aqui, ó, que o Gustavo está mostrando aqui mais à direita do visor de vocês, ele consegue fertilizar aí o sistema para determinados elementos. O que significa isso? Se a gente olhar uma queda gradativa da temperatura desse sistema, uma queda gradativa do fluido hidrotermal, normalmente acontece o quê? De fluidos de temperaturas mais altas para mais baixas, você favorece o quê? Inicialmente o transporte e precipitação de cobre, depois do ferro, depois do ouro, do molibdênio, terminando lá na frente com temperaturas mais baixas do chumbo, do zinco, por exemplo, tá bom? Então existe essa preferência dos metais por determinadas temperaturas. Obviamente que essa preferência dos metais está intrinsecamente relacionada ao seu comportamento geoquímico, certo? E, obviamente, que esse comportamento também vai ali dizer como que a solubilidade dele dentro do fluido vai se comportar com o rebaixamento da temperatura. Pode passar, Gustavo. Então, dentro disso, aí rapidamente, como a gente sabe que sistemas graníticos são gerados numa ampla variedade de sistemas geológicos, o que a gente tem? Se a gente observar nesse diagrama aqui à esquerda, a gente vai ver que o eixo Y vai indicar o grau de oxidação do magma, enquanto o eixo X vai indicar aí o fracionamento desse magma, certo? O interessante que é? Magmas oxidados, eles tendem a ser férteis em elementos calcófilos, portanto, gerando mineralizações sulfetadas. Enquanto magmas reduzidos tendem a gerar mineralizações em óxidos, no caso de tungstênio e estânio. Nessa ideia, nessa contrapartida, o que a gente tem? Pode passar aí, Gustavo, por favor. Quando a gente tem ali ambientes de colisão oceano-oceano com formação de arcos de ilha, existe uma preferência em se formar pórfiros auríferos com alguma coisa de cobre. Conforme o sistema evolui, ou o ambiente evolui, ou então a gente vai para um ambiente de colisão oceano-continente, a exemplo dos Andes, o que a gente tem? Uma preferência de ocorrência de pórfiros de cobre com ouro, alguma coisinha de molibdênio. Por isso que o Chile é famosíssimo em depósitos de cobre. E se o sistema ainda se prolongar, continuar, essa colisão continental, ela se progredir para uma colisão mesmo continental, começam a aparecer os pórfiros de molibdênio e cobre. E se ainda o sistema evoluir aí para um ambiente mais estável, o que a gente tem? Mineralizações de estanho e tungstênio. O importante que é? Zonas de colisão, certo? Independente de qual tipo de colisão, em qual estágio que ela esteja, vão ser magmas do tipo I, hidratados e oxidados, e pórfiros. Enquanto aqueles ambientes mais estáveis, já de cessão da colisão e tudo mais, geralmente a gente vai ter mineralizações de estanho e tungstênio em um sistema que a gente chama de Greisen. Pode passar, Gustavo.
Nesse sentido, né? Então, o que acontece com as rochas quando você efetivamente tem a pressão de fluidos ali atingida, fluidos começando a bagunçar, circular no sistema? No final, o que acontece com as rochas? Bem, os dois primeiros indícios são o fraturamento, tá bom? Então, ali é uma questão de rompimento rúptil das rochas, então, veios, vênulas, sistemas em stockwork, certo? Brechas, todo um sistema ali de deformação rúptil, assim como a importantíssima alteração hidrotermal. As duas caminhando junto, pessoal. Não é porque uma acontece que a outra acaba. As duas são contemporâneas, são ao mesmo tempo. Pode passar, Gustavo. Junto com isso, processos de formação de Boyle, formação de minerais em aspecto placoide, a exemplo de calcita e a exemplo do quartzo, que são bons diagnósticos minerais para nos dizer que o sistema passou por ebulição. E o sistema passou por ebulição é excelente, porque concentrou metais a priori, para no final das contas se ter o quê? Dentro de tudo isso, a precipitação do minério, né? Seja de ouro, de cobre, chumbo, zinco, certo? De estanho, tungstênio, e independente se essa precipitação vai ser de forma diluída na rocha em um estilo disseminado ou restrita a algumas estruturas que seriam aí confinadas a veios, vênulas ou então a brechas, ok? Então, é isso que a gente observa dentro de um cenário assim generalizado para um sistema magmático hidrotermal, ok? Dentro disso, vou exemplificar aí com o lugar, né, com a região de estudo que o nosso grupo de pesquisa tem focado os seus esforços, que é na província mineral ou aurífera de Alta Floresta, lá no extremo norte de Mato Grosso. Essa província é uma província basicamente de idade paleoproterozoica, com inúmeras manifestações de granitos, vulcânicas, vulcanos sedimentares paleoproterozoicas, majoritariamente do tipo I, tá bom, ok? Mas alguma coisa ali do tipo A, mais ali alcalino e tudo mais tardio, mas o importante é que a gente tem um cenário plutono vulcânico de arco, ok? E nesse sistema a gente tem todo esse conjunto de rocha, todas as unidades plutono-vulcano sedimentares, todas hidrotermalizadas em vários tipos, em vários estilos de alterações hidrotermais, assim como a consequente as mineralizações auríferas associadas, sejam elas na forma de veios, ou como nessa figura aqui em cima que vocês estão vendo, ou até mesmo na forma livre, certo? Não está relacionado a nenhum sulfeto. Você vê, é possível observar a pepitinha de ouro lá no veio. Então, todo esse sistema, ou os depósitos primários ali do extremo norte de Mato Grosso, atualmente, ou a grande maioria deles, pelo menos, eles têm sido relacionados a um sistema magmático hidrotermal, ou seja, fluido de fonte magmática que se transportou ao longo de um processo ali dentro de uma zona de arco, possivelmente, uma zona de back arc, não sabemos muito bem ao certo, e, consequentemente, em todo esse processo, a elevação de ocorrências e mineralizações auríferas. O interessante é que todas elas de idade paleoproterozoicas, totalmente diferente com o clássico dos magmáticos hidrotermais para ouro, que normalmente são cenozoicos, são mais recentes e tudo mais. Beleza? Basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Então agora eu vou passar aí a bola para o Gustavo. Rafa, obrigado. Opa. Daqui a pouco eu continuo falando bem de você aí. Pessoal, é até difícil agora continuar só finalizar minha aula depois dessa excelente aula do Rafael aí. Mas só acho que passando uma mensagem final, né? Isso é um cenário que a gente tem lá em Carajás, vários depósitos do tipo IOCG, né? São depósitos onde a gente tem fluidos oxidados, extremamente oxidados, e depósitos de cobre e ouro não IOCG, que isso é de forma minoritária lá em Carajás, como depósito Breves, como depósito Santa Lúcia, que inclusive a gente estudou aqui, o Rafael da Unicamp estudou esse depósito. O que eu quero dizer com tudo isso? Aparentemente, e esses depósitos, né, o Santa Lúcia ele é de idade 2,7 bilhões de anos. E Sossego, também que é uma mina, um corpo sequeirinho, também tem uma idade neo-arqueana de 2,7. Ou seja, eles se formaram no mesmo evento, mostrando aí que a gente tem um sistema mineral em Carajás que foi superativo lá em 2,7, né?
mais que minha mensagem final, eu tenho mineralizações que são muito distintas do ponto de vista de fluidos, nesse caso, né? Ou pelo menos de uma característica do estado de oxidação desses fluidos. Isso quer dizer que eu tenho sistemas completamente distintos? Não, né? Esses sistemas, eles podem estar perfeitamente integrados. O que a gente precisa descobrir agora é o que faz, e talvez isso ocorra na escala de depósito, um depósito ser mais reduzido e um depósito ser mais oxidado, tá? Então, acho que eu tentei passar essa mensagem ao longo da live, acho que o Rafa também, né, acho que mostrou brilhantemente aí como ocorrem sistemas magmáticos hidrotermais e como esses sistemas evoluem. Beleza, pessoal? Por fim, novamente, eu gostaria de agradecer... daqui a pouco eu agradeço, peraí. Gostaria de pedir a doação para vocês. Cada semana eu tenho feito alguma coisa que eu estou vendo aí de doação que estejam precisando. E o que eu tenho visto essa semana, né? A gente sabe que o coronavírus no Brasil, ele não é da forma que aconteceu na Itália por faixa etária. O que a gente está vendo muito é que a questão social no Brasil está pegando muito, né? Então, acho que tem a CUFA, né? A Central Única das Favelas do Rio de Janeiro. E acho que o Rio está um cenário bem catastrófico aí para as próximas semanas. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada aí no site e doar, viu, pessoal? Acho que pediria para vocês doarem, coloquem isso lá, o comprovante, lá no site do Ciência para Quem Precisa. Por favor, doem, beleza? Por fim, gostaria imensamente de agradecer ao Rafael, o e-mail dele está aqui, ó, peçam, como é que fala? Mestrado, doutorado para o Rafael, tá cheio de dinheiro aí agora, né, Rafa? Então, acho que vale a pena vocês mandarem e-mail para ele também, no que tenho certeza que ele não vai hesitar de ajudar vocês, tá? Novamente, muito obrigado pela presença na live, acho que foi muito legal você vir aqui expor toda a sua experiência que você tem com esses sistemas magmáticos hidrotermais, eu não teria feito tão bem assim, então, obrigado mesmo. Só fazendo uma propaganda para a próxima semana, eu vou falar um pouco de alteração hidrotermal e chamei o professor Diego Ducar, da Unicamp, que trabalha com espectroscopia de reflectância e sensoramento remoto no reconhecimento desses halos de alteração hidrotermal e na vetorização dos sistemas hidrotermais. Rafa, obrigado. Se quiser dar uma palavra final aí também. Seu microfone está desligado, Rafa. Rafael, seu microfone está desligado. Opa, esqueci o microfone desligado. Antes de mais nada, eu agradeço bastante aí o convite, Gustavo, muito bom receber convites, ainda mais de amigos benquistos da gente, né, e tudo mais. Bacana, inclusive, a iniciativa de vocês, com as lives semanais e tudo mais. Isso, pessoal. Não percam foco, se interessem bastante por geologia econômica, metalogênese, e se vocês precisarem, aí podem me mandar e-mail, me procurar lá na USP, que serão mais do que bem recebidos. Valeu, Gustavo. Obrigado. Pessoal, agora, deixa eu só interromper a gravação aqui. A gente vai ficar